Olá, bem-vindos a Ela em Amor. Hoje, como havia dito, temos uma convidada de excelência. Não seja a mais temida dos portugueses. Sempre que vamos ao médico, o que é que não gostamos de ir? É ao dentista. Por que será? Hoje tenho comigo a doutora Iola Figueiredo, que eu vou ter muito gosto em partilhar convosco uma conversa linda que vamos ter, que eu acho que vos vai fazer muita falta. Iola, obrigada Olá. pelo teu convite. Para já, vamos pôr a doutora Iola a tocar o sino, porque é a nossa convidada. Ok. Toca à vontade. Tens que Ai, tocar, posso tocar. tocar à vontade? Toca assim, aqui. Ok. Ok. Olá, Que Célia, bom. muito obrigada pelo convite. É Eu que uma. sou. É uma honra ter esta senhora aqui. Eu sou uma sortuda. Iola, em primeiro lugar, queria deixar-te à vontade para partilhar já para casa o que é ser dentista em Portugal. Porque as pessoas têm medo de ir ao dentista, sofrem muito. É o quê? O que é que tu achas que está por trás deste nuvem negra que toda a gente fala? Ai, vamos ao dentista, ai, tenho que ir ao dentista. É sempre uma coisa pesada. Porquê? Porquê? Porque de facto o dentista vai mexer numa zona muito íntima, não é? Nós dizemos que a boca é a porta para muita coisa. Portanto, o medo de ir ao dentista, eu acho que tem que ser desmistificado e eu acabo por ser um veículo desta desmistificação, porque a ida ao dentista. Hoje em dia temos uma série de ferramentas que nos apoiam, que nos auxiliam nesse sentido. Nós podemos melhorar uma visita e passar a ser uma visita gratificante. Já tenho muitos pacientes que dizem que adoram ir ao dentista. Eu vou confessar, eu odiava também. E depois de conhecer a doutora Iola, a coisa mudou. Mas essa abordagem é de facto especial. Eu gostava de te convidar a partilhares com os nossos seguidores lá em casa o que é que faz de diferença, efetivamente, e as tuas consultas são de facto diferentes. O que é que diferencia esta abordagem convencional, que nós tínhamos até há bastante pouco tempo? Portugal está a entrar nesta vertente integrativa não assim há tanto tempo. Tu, para mim, és uma das pioneiras que eu conheço nesta nova abordagem. O que é que diferencia uma coisa da outra? Na realidade, o que eu acho é que eu sempre fui uma dentista biológica. Antes de saber, antes de conhecer este nome, Já era assim, não é? já era assim. A determinada altura comecei a perceber, ok, há mais pessoas a Não partilharem estou do sozinha, mesmo. Não não estou é? sozinha, exatamente. Nós há determinadas alturas que achamos que estamos sozinhos no mundo, mas não. Comecei a perceber que havia colegas que já estavam a enverdar por determinadas ferramentas um bocadinho mais diferenciadas e que não eram vulgar. Até a mim me chateava um bocadinho aquela técnica muito mecanicista da pessoa que entra no consultório, Exatamente. trata um dente, vai-se embora adeus até à próxima, ou de 6 em 6 meses está ali, mas não havia um contacto. Torna-se impessoal, não é? Torna-se muito impessoal. Então, para mim, eu sempre fiz uma medicina, posso dizer, mais humanizada. Humanizada. Eu, eu sei do nome dos meus pacientes, dos filhos, do gato, do avô, Isso é sei da extraordinário, porque é família muito toda. raro o dentista ser amigo do paciente. Porque vai ao dentista vai sempre fugir, não é? Eu nunca. Não, mas os meus pacientes, têm alguns que eu tenho que lhes pôr o aspirador na boca para se Que é para se calarem, calar. porque na realidade começa-se a tornar ali uma conversa que depois nunca mais tem fim. Mas de certa forma, eu acho que esta humanização, esta proximidade com o paciente também vai aqui quebrar uma série de barreiras, que é esse medo, Esse medo, não é? essa ansiedade. Eu atendo crianças pequeníssimas que adoram ir ao dentista. Isso é Também a fantástico. primeira coisa que eu faço é peço aos pais para o levarem. Os miúdos já ainda muito pequeninos, eles já começam a andar ali à Para se volta, a ver as coisas, ambientarem, para não se é? ambientarem. E eu tenho um muito engraçado que diz, ao fim de 2 ou 3 consultas que ele acompanhou a mãe, ele disse-me assim: Olha, Oiola, quando é que sou eu? E eu disse: A sério, então vais-te sentar já. E até faço muitas vezes por graça. Passar só a escovinha, quando eles não têm marcação ou nem sequer estão à espera que naquele dia vão ser vistos, porque também começam a criar aquela ansiedade: ai, eu amanhã vou ao dentista, e há uns, ai, ficou com dor de barriga, porque vai ao dentista. Então nós vamos logo aproveitando que eles já estão na onda e estão a ver que a mãe foi, o pai foi, e aproveitamos, sentamos a criança na cadeira, fazemos um check-up e facilita muito as coisas para quando eles têm que fazer alguma intervenção
seja um bocadinho mais maior, invasiva, sim. já estão completamente à vontade e disponíveis para o que for. Mas tens noção que essa abordagem não é uma coisa muito vulgar, ou não? Pois, como para mim sempre foi assim, Uhum. é simples fazer assim. Depois faço algumas brincadeiras, tenho umas asazinhas de fada, faço uns pequenos vídeos, ou peço aos pais para instalarem os vídeos Ai, para que quando giro. a fada dos dentes vai lá à casa buscar o dentinho que caiu. Então faço assim algumas dinâmicas para levarmos as coisas com mais leveza, que eu acho que é mesmo isso. O dentista mecânico, mecanicista que utiliza materiais mais tóxicos, que não são tão biocompatíveis, que não são tão. Que é isso? Desculpa interromper. É exatamente isso que eu gostava que tu diferenciasses lá para casa, da maneira mais simples que tu conseguires, que eu sei que não é fácil, porque estamos a falar de coisas técnicas. Hum, essa abordagem mais biológica, quando tu falas de materiais, tu falas de evitar determinadas coisas que são Mais tóxicas à, tóxicas. à saúde. Sim. Isso? Sim. Aí a abordagem integrativa fala precisamente disso e vamos começar na alimentação, ter uma alimentação um pouco mais biológica. E quando eu falo de biológico, nem é tanto o biológico, é pensar em diminuir os açúcares, diminuir os refrigerantes e optar por alimentos que sejam realmente Alimentos, não é? alimentos, exatamente. Que a gente hoje não come sejam muita coisa que tão não... inflamatórios. Exatamente. Eu também tenho alguns pacientes que têm um nível de consciência um bocadinho diferente em relação a estas temáticas e eu faço-lhes ver que, por exemplo, um iced tea ao pequeno almoço não é? Mas continuam, mas às vezes chegam com uma lata de iced tea às 10 da manhã. Portanto, tem que haver também Isso depois tudo se reflete, não é? E tu és a primeira pessoa, enquanto médica, portanto, nem na boca que tudo começa, é uma frase que eu aprendi com a doutora Iola muito cedo. Um, e tu tens uma máxima que eu gosto muito, que é de fazer os teus pacientes sorrir. E de facto, essa abordagem de, então, mas, esse dia, esta hora, por isso é que os dentes têm isto, aquilo. Não, eu muitas vezes até digo aos pacientes de uma forma engraçada: olha, desculpa lá, mas eu não vou ser nada simpática nem meiga. Eu vou explicar as coisas pelos nomes. Pessoas que têm uma escovagem que não é tão boa, que não utilizam fio dentário, dou assim alguns exemplos. Exato. Assim, Mesmo, má onda. exatamente, que é para ver se as pessoas se consciencializam, pá, realmente se calhar tem que ter aqui outra abordagem, fazer as coisas de outra forma, porque enquanto continuarmos a fazer as coisas da mesma forma, os resultados vão ser os mesmos. Tu sentes que as pessoas têm resistência a uma mudança? As mudanças requerem sempre, no outro dia falava nisso, na formação que ela está a preparar, é sempre tão difícil mudar, não é? Porquê que tu sentes que é difícil mudar? Porque as pessoas criam hábitos e entram no piloto automático. Não é? Entram no piloto automático. Eu aqui há tempos fiz um post sobre mindfulness e escovar os dentes. Yes. Para haver um momento de consciência, de presença na escovagem. Porque as pessoas entram no piloto automático e aquilo é tão automático. Bem ou mal está feito. Siga, próxima tarefa. E como que diz escovar os dentes diz outra coisa qualquer. Exatamente. As pessoas conduzem, chegam ao trabalho e se lembram do caminho. Como é que chegaram? Que é assustador. Exatamente. Infelizmente, nós dizemos que a medicina dentária acaba por ser aqui o parente que é colocado mais à parte, não é? Porque é considerado por um lado estética, por outro lado é considerado muito caro, não é? E as pessoas acabam por deixar para a última. E eu continuo a achar que o medo da ida ao dentista está muito associada ao estado em que a cavidade oral está. Ou seja, sim. Um paciente que faça uma manutenção regular, de 6 em 6 meses, sim, não gasta tanto como um paciente que vai de 10 em 10 anos já cheio de dores, com uma série de questões, dentes para tirar, raízes, processos infecciosos. Tudo verdade, não é? E muitas vezes, nós hoje em dia falamos muito dos processos assintomáticos, que depois que nos vão dar uma série de patologias à distância. Sim, eu gostava muito que falasses um bocadinho sobre isso, porque eu acho que isso também facilita lá em casa o entendimento daquilo que diferencia uma consulta como a tua e um colega mais integrativo dentro desta coisa mais biológica de uma consulta convencional, que é esse exemplo fabuloso que tu dás sempre, e eu sou alvo disso porque eu sou paciente da doutora Iola, que é quando nós chegamos com algum desarrumo interno e que não dizemos porque a nossa vida é a nossa vida, mas depois a doutora Iola é mesmo fada, tem uma varinha
E tu fazes, porque aprendeste a fazer maravilhosamente isso, uma conexão entre o dente e as questões dentárias que estamos a viver no momento, portanto, a forma como a boca está a reagir, que muitas vezes está ligada a problemas do estômago, de outros órgãos. Gostava que falasses um bocadinho sobre isso, porque as pessoas nem sempre ligam a má condução, né, da higiene oral a problemas mais orgânicos, sim, e essa ligação psicoemocional de toda a dentição, que tu consegues diferenciar numa Sim, consulta. eu às vezes digo, eu não trato de dentes, trato de gente, não é? E quando nós fazemos uma abordagem mais biológica, mais integrativa, não podemos pôr de parte a parte emocional e psicossomática. Eu tento perceber, por exemplo, um paciente que me aparece com a gengiva muito inflamada, com muito tártaro, com muitas cáries, eu tento perceber qual é que é a base emocional, qual é que é a origem daquele transtorno, de certa forma. Exatamente. Muitas vezes está associado a falta de autoestima, está associado, pode ser, a problemas de estômago, pode estar associado a questões de conflitos familiares, ou mesmo até E de muitas vezes doenças eu acho que a familiares. gente não liga. Eu acho que a maior parte de nós não liga, não dá Não faz importância. o link. Isso não faz o link. Ai, que tão modernaças, né? Estamos. Não fazemos o link com a má alimentação também, porque muitas vezes a alimentação também ou seja, a pessoa não se nutre emocionalmente, mas também, ou seja, a própria nutrição e a comida em si é uma consequência já dessa questão emocional e que nós muitas Exatamente, a vezes não. escolha dos alimentos. Exatamente. Exato. Hoje estou-me a sentir muito triste, ou Isso. eu vou comer um doce, vou comer um bolo. Há essa tendência, não é? Essa Carência, sim, essa sim, carência. Mas uma das coisas que eu gostava de falar, e aproveitando aqui o gancho de como é que eu faço essa gestão da sim. minha consulta, é engraçado que eu comecei a aprender a fazer a leitura, a linguagem do corpo, não é? Isso A fazer a mesmo. leitura das pessoas. Aprendi com PNL e outras técnicas, mas que é muito interessante, porque aqui há tempos tive um paciente, ele é ator e é músico, e ele entrou na clínica cabisbaixo, um pouco mais gordo, posso dizer, e ele canta ópera, tem um vozeirão, e hum, achei interessante, quer dizer, fiquei um bocado preocupada, perguntei-lhe o que é que se passava com ele, e ele disse-me, não, está tudo bem, mas ele, numa lentidão, e eu disse, mas estás a tomar alguma coisa? E ele disse-me, sim. A minha médica de família passou-me um ansiolítico porque eu andava mais deprimido. Isto ainda no pós-Covid, não tenho tido Sim, tanto a trabalho. fase do Aquela fase Covid toda foi tramada. foi Sim. tramada para os artistas. E comecei ali a descascar um bocadinho e a tentar perceber o que é que se passava com ele. Ele disse-me que estava a trabalhar noutro tipo de trabalho também, mas que aquele trabalho também faziam algumas almoçaradas, fazia com que ele bebesse, Ou seja, comia a mal, compensação. a compensação. Exato. E conforme fomos conversando, primeiro, uma das coisas que eu lhe disse foi, olha, eu muito sinceramente acho que o ansiolítico era completamente dispensável se conseguisses ter uma conduta um pouco diferente, porque a grande questão, e quando falaste há pouco das mudanças, tem sim. muito a ver com estilo de vida, com condutas, mas tem que haver consciência, primeiro, das questões, para depois nós conseguirmos agir em conformidade. Sim, às vezes há muita resistência, não é? Porque não há um alinhamento, não há coerência entre aquilo que pensamos, aquilo que dizemos, aquilo que fazemos, não é? O que se sente, não é? E se não houver essa coerência, não se consegue chegar e mudar. Se mudar só por mudar, ou porque alguém nos disse, ou porque vimos num filme, ou vimos uma frase mais inspiradora. É tudo superficial. É tudo muito superficial. Tem que ser mais orgânico, tem que ser. As pessoas têm que sentir de dentro para fora. É o tal interruptor, não é? Toca-se. E ainda falando nesse paciente, comecei a falar com ele e disse-lhe: olha, mas eu acho que realmente devemos ter aqui alguma resistência à insulina, provavelmente há algumas hormonas que estão a precisar de um suporte. Eu sugeria que fizesse uma consulta mais integrativa para tentarmos perceber o que está a acontecer, não é? O que é que está a acontecer. E perguntei-lhe também se ele não estava com a apneia do sono. Porque eu percebi que ele olhou para mim e pensou assim, bem, ela tem uma varinha, ela tem o... Lá está, eu o- avisei. Foi engraçado que ele ficou assim meio assustado e disse,
Epá, mas há 2 semanas a minha mulher assustou-se, até me acordou durante a noite, porque diz que eu parei de respirar. Ai, Eu Deus. disse, então temos aqui realmente um quadro da apneia do sono, temos aqui algumas questões. Portanto, direcionei-o e consciencializei-o para procurar ajuda dentro das áreas que deveria, não é? Para tentar equilibrar e melhorar o estado de saúde geral. Portanto, entretanto, quando ele voltou, passado 6 meses, já vinha muito mais magro, já vinha muito mais feliz e já vinha de cara alegre, não é? Já vinha com outro brilho no olhar e Boa. com outro sorriso, não é? Com um sorriso de alma. Que é isso que me interessa. É isso Sim, que eu quero que os meus pacientes sim, tragam, o sorriso na alma, não isso é é? a tua função, não é? É É. o teu Não é princípio. só o sorriso maravilhoso e os dentes super brancos, mas Mas depois na estamos a morrer realidade. por dentro, não é? Exatamente, exatamente. E eu acho que isso é efetivamente a grande diferença entre um trabalho, hum, como se diz, holístico, não é? Em que tratamos a pessoa no seu todo e não só parcelarmente. Porque quando chegas a uma boca estragada, a boca estragada já é uma consequência de imensas coisas. Imensas coisas. E Não o é? interessante é que ele já estava num quadro entre a gengivite e a periodontite, e a gengivite é o sangramento dentário, Isso não é? é bom para as pessoas lá em casa perceberem também. Verem que é quando a gengiva está inflamada e sangra ao toque, à escovagem. E as Exatamente. pessoas têm tendência a usar uma escova mais macia para não sangrar, mas que ainda estão a piorar. É ao contrário. Então É tem para que fazer ao contrário. uma escovinha de dureza média, mas ele já estava ali num quadro entre a gengivite e a periodontite, que é quando já afeta o tecido ósseo. Depois começa tudo a inflamar, não é? Exatamente, constantemente a boca é inflamada, o resto do organismo também. Se a boca é uma porta de entrada, portanto vai entrar no resto do organismo eh, fatores inflamatórios, não é? Citoquinas que à distância vão perturbar os nossos órgãos. E há imensas doenças que estão associadas à parte do Sim, sim, microbioma sim. oral, como a artrite E reumatoide. a falar sobre isso agora era o que eu ia Artrite. falar. Porque isso, por entretanto, se nós fôssemos esmiuçar, né, e estaríamos aqui horas, mas tem todo. Marca uma consulta com a doutora Iola e isso resolve-se. Que são depois as patologias que estão muito associadas a estes quadros, que são quase silenciosos, muitas vezes por ignorância também. Por ignorância. As Sim. pessoas não se apercebem. E que Mas ainda bem que vão. tu falas nisso da ignorância e as pessoas não se apercebem. É que não há uma medicina preventiva, não há educação. Exato. E às vezes as Isso é do pessoas que nós sofremos. Exatamente, Portugal falta de sofre. informação. Sim. O Dr. Bair tem uma frase muito interessante que é: o povo padece por falta de informação. E a informação neste momento está muito disponível, não é? E a desinformação também. Mas a desinformação também é muita, sim. Exatamente. Concordo. E das minhas ideias é poder vir a dar alguns conselhos à população em geral sobre estas coisas que, para mim, para nós, já são tão básicas, Exatamente. mas que para algumas pessoas ainda é tema, não é? Sim, sim, sem dúvida. É muito curioso. E quando falei de ignorância, falei porquê. Por exemplo, vou dar o meu caso. Eu não sou uma pessoa desatenta por natureza, não é? Trabalho o corpo há muitos anos e tenho aqui alguma formação que me permite. Mas quando nós falamos de emoções, eu gosto sempre de dar o meu exemplo e não falar de outras pessoas, porque eu sei que nós, quando expomos a nossa situação e quando nós passamos pelas coisas, também humanizamos Sim, o que fazemos e ligamos às pessoas. E embora tenha colegas que não concordem nada com isso, tu expões-te, e eu acho que faz sentido, porque me faz mais perto sim, do outro. aproxima, claro. E eu lembro-me das últimas vezes em que tive um quadro que tive doente, né, que foi público já. Lembro-me de uma frase tua numa consulta que tive nessa fase, um mês antes de eu ter a grande crise, e lembro-me de uma frase tua que foi: porque eu falava que a minha voz não estava em condições. Sim, porque a doutora Iola trata muitos dos sorrisos conhecidos das televisões e dos espetáculos portugueses, e eu não sou uma exceção, também lá comecei a ir, e a verdade é que tu disseste uma frase que me chamou, que foi: eu não conseguia já há algum tempo deixar de pilgarrear, porque tinha a voz muito suja, e tu disseste: olha, se está a tocar na voz, que é a tua coisa mais valiosa, é o teu instrumento de trabalho, é porque há uma coisa mais séria aí. E eu tive a perfeita consciência naquele momento que não estava atento aos sinais. Ou seja, aquela tua frase, estávamos as duas a falar meio já para o ar, mulher, estávamos naquele ambiente, lá está, familiar, que depois tem depois aspiradores na boca, e eu estava muito triste nesse dia, lembro-me de sentir-me mesmo triste, porque não conseguia resolver, a otorrino dizia que não era da alergia, e tu dizes: então isto tens que dar atenção, porque há uma coisa séria e tu tens que resolver. Foi quando se percebeu que o estômago já não estava bem, os intestinos já não estavam bem. Exatamente.
Isto para lá para casa, dando este exemplo que aconteceu connosco, e que eu sugiro toda a gente conhecer a abordagem da doutora Iola e de outros colegas que felizmente já vão fazendo este caminho fantástico, porque pode ser. Eu queria usar uma palavra que não fosse tão dramática, mas não consigo. Pode ser decisivo. Eu, naquele momento, chamada de atenção, sim, para mim foi decisivo, porque foi o meu acordar, o meu despertar para mim mesma, de que eu não estava realmente bem e eu já estava num estado grave e não tinha dado conta. Ou seja, não é por falta de instrução, não é por falta de formação, não é por falta de olhar para dentro. Nada, não, nem nada. Mas a verdade é que quando toca a nós, é difícil nós sabermos ler os sinais. Quando eu falo de ignorância, falo nesse sentido. Que há ignorância, obviamente, a sítios e a pessoas onde a informação não chega e nós estamos a tentar combater isso um bocadinho aqui na EL. Mas há também essa ignorância de ser humano, de estar encarnado e estar no piloto do dia a dia, e quem cuida dos outros, como é o nosso caso, então desfoca bastante de si mesmo para dar ao outro, e é um erro, claro. E eu dei-me conta disso, e que é muito importante que a doutora Iola, aqui presente hoje, faça essa chamada de atenção lá para casa, de as pessoas estarem mais atentas a estes sinais da azia, coisas que estão ligadas aos dentes, não é? Sim, a parte intestinal, mas para além disso, aproveito também para explicar aqui a relação dos dentes aos órgãos, que foi uma técnica, ou foi desenvolvido pelo Dr. Volz, em que ele conseguiu mapear todo. Isso é fabuloso, Sim, ou seja, cada dente corresponde a um órgão, um sistema. Isso é fabuloso. E também a um sentimento, não é? Lá vamos para o psicossomático e para o emocional. Sim, tu tens um mapa lindo lá no consultório. Sim, tenho um mapa que expressa muito bem essa correlação toda, assim, desde a coluna aos órgãos todos das vísceras, não é? Vísceras e tudo. Portanto, que é super interessante que a pessoa pode ter, e que já aconteceu, e eu acho que aconteceu com todos os médicos dentistas, terem um paciente a queixarem-se de um dente que não tem nada. Sim, isso é um fenómeno, não é? Eu própria já vou dizer por esse fenómeno. Imagina, dá-me o canino e tu radiografas, vais fazer o exame objetivo, fazes tudo, não há nada. Teste de sensibilidade, fazemos a sondagem, observamos, vemos e não há nada. E se nós formos ver a relação do dente canino, o dente canino está, por exemplo, associado ao joelho, e na medicina tradicional chinesa falamos do fígado e falamos das raivas, não é? As raivas, a ira que a gente guarda. Exatamente, às vezes a pessoa, ou eventualmente tem um problema no joelho, ou está com um problema grave no trabalho, está com raiva do chefe, ou um colega de trabalho. E eu dou espaço e abertura para as pessoas tomarem consciência, porque eu acho que é muito mais fácil. Depois de nós tocarmos no assunto, a pessoa dizer, espera aí, realmente... Foi como aconteceu naquele dia. Realmente, exato, e é super engraçado quando as pessoas... Agora que me falaste nisso, agora estou, se calhar, estou a associar. Antigamente nós falávamos muito na questão dos desportistas. Sim. Não é? O futebolista não pode ter nenhuma lesão na boca, senão a nível muscular pode ter... Já havia essa ligação, não é? Já havia essa ligação, mas ninguém explicava muito bem. Tanto que eu dizia muito aos miúdos mais pequeninos, se queres ser futebolista tens de ter os dentes em condições. Para puxar um bocadinho aqui. Que era para eles cuidarem da boca. Exatamente, para eles cuidarem bem dos dentes, escovarem bem e terem todo o cuidado e os hábitos de higiene. Agora percebemos que é muito maior do que isso. Não é? Infelizmente, na área da medicina dentária, ainda há muitos colegas que seguem a metodologia antiga e tradicional, mas eu continuo a achar que para tu seres um bom médico dentista integrativo e biológico, tu tens de ser um bom médico dentista. Portanto, a nossa base é sempre a base tradicional, em que nós fazemos uma anamnese, fazemos uma história clínica. Não é? É isso que é importante dizer lá em casa, não desaparece, pelo contrário. Pelo contrário, nós vamos ainda mais validar essa base através da anamnese, história clínica, fazer exames de diagnóstico, a radiografia panorâmica, os raios-x periapicais. Portanto, toda essa base mantém-se. Eu no outro dia, eu estou a contar esta história porque no outro dia tive uma paciente que me disse: eu tenho uma amiga do Algarve que quer marcar uma consulta consigo online. E eu disse: que bom, que maravilha, porque eu faço consultas online. Que é uma boa informação lá para casa também. E perguntam como é que é possível uma médica dentista fazer uma consulta online. Como é que se trata um dente online? Habla a boca. Habla a boca. Não, o que nós fazemos com a consulta online é precisamente esta história toda prévia,
A tal a anamnese, tal não é? anamnese, peço para a pessoa já ter uma radiografia panorâmica, análises também, e eu vou avaliar isso tudo Os antes, portanto, antes da valores. consulta. Na consulta a pessoa conta um bocadinho da história clínica, história de vida, tudo isso, para eu depois então traçar um plano de tratamento, um diagnóstico e um plano de tratamento e depois marcar. Tenho pacientes que vêm de Inglaterra, de França, da Suíça, Espetáculo. vêm da Madeira, tenho alguns pacientes da Madeira que ficam alojados perto da clínica. Combinamos as consultas durante 2 ou 3 dias seguidos Exatamente. para rentabilizar o tempo e conseguimos fazer uma série de tratamentos. Mas Isso é fantástico. o engraçado foi esta paciente do Algarve que tinha interesse em fazer uma consulta de medicina dentária, mas algo mais energético. Ai, E eu que disse, giro! não, mas eu disse, olha querida, eu acho super interessante essa abordagem, mas não é bem a abordagem que eu faço na medicina dentária. A medicina dentária, para mim, é científica, é uma Bom, abordagem, ok, é integral, é holística, não é? Mas não é mística, não é? sim. Trabalhar com energia, sim, todos trabalhamos com E na energia. verdade, sim, eu ia dizer isso. Com a energia trabalhamos de certeza. E com a medicina vibracional e com a Exatamente. frequência. Exatamente, nós somos isso. Mas, se há um dente para tratar, há um dente para tratar. Sim. Podemos Dente- aproveitar para descobrir porque é que aquele dente está por tratar. Exatamente, Isso é outra era aí que coisa. eu ia chegar. Pois, isso é O outra nós coisa. descobrirmos porque é que temos um dente estragado, ou porque que é aquele dente e não é outro, ou porque que é sempre aquele dente a partir, é muito interessante, porque cada dente tem associado também uma relação, a nossa relação connosco, a nossa relação com o outro e até com a ancestralidade. Portanto, cada dente vai-nos contar uma história. Isso é fantástico. Então, Eu a sou história de vida aprender. é muito interessante, porque as pessoas não. Há pacientes que me aparecem primeira vez que eu não conheço nada sobre eles e faço uma questão por falta de um dente. Só que é uma consulta muito personalizada, porque se eu vejo uma radiografia, a tua radiografia, e vejo, por exemplo, a radiografia do teu companheiro, e vocês têm até as mesmas ausências, ou os mesmos implantes, ou Uhum, os mesmos uhum. restauros, mas são pessoas completamente distintas, com um Exatamente. nível de consciência diferente, Diferente. e eu vou falar para aquela pessoa de uma forma completamente diferente. Portanto, eu acho que na realidade nunca vi nenhuma radiografia que fosse completamente igual, só de um paciente que não tem nenhum tratamento, que acontece muito, e agora esta malta mais jovem, em que os pais têm esta preocupação na prevenção. Eu ia te perguntar isso. Sentes que há uma mudança esta nova geração ou não? As pessoas que me procuram já são pessoas que têm também a medicina preventiva como um lema. Ok, ou seja, sentes que a coisa está a mudar. É porque até aqui em Portugal não é muita prevenção, não é? Não investem na prevenção. Mas cada vez mais as pessoas começam Ok. a pensar que. Isso é bom saber. É muito Ainda hoje tive uma consulta com uma paciente que me falava, a mãe morreu na altura do Covid e ela disse que a mãe estava num processo nos tratamentos paliativos. paliativos. Estava nos paliativos e que lhes pediram para elas começarem a falar com a mãe sobre a questão da morte, não é? E da passagem. Ah, e toda a gente fica muito assustado com este tema, não é? Da morte, o que é, Sim, o que ainda é é a um vida. bocadinho. Ainda é um bocadinho. É um tema, É um tema. é um grande tema. É o grande lema, eu acho, do ser humano encarnado, não é? Esta Também, coisa da que a vida e a morte. morte é que há uma separação, não é? Exatamente. E foi interessante porque quando ela me começou a falar deste tema, ai, a minha mãe, os paliativos e a parte da medicina paliativa e do. Parecia que toda a gente estava a mentir à senhora. Que, Claro. ok, isto não vai ser assim tão rápido, temos que ter paciência e na realidade a senhora Partiu rápido. partiu rápido. Ela dizia-me que a esperança média de vida são os 80 anos e que quase toda a gente vai padecer de cancro, de alguma artrite, de algum reumatismo. E eu fiquei a olhar e disse: não, mas a minha visão não é essa. Eu não pretendo chegar aos 80 anos a mancar com doenças e não é? Mas é assustador perceber que as pessoas, que há pessoas que pensam isso, não é? Portanto, Pensam até aos assim. 80 anos estás cheio de atrasos Sim, cheio de doenças, cheio de diabetes e colesterol alto é assustador e não ver cheio de uma patologias perspectiva. de vida com Sim, saúde. sim, Não é? sim. E eu acho que no fundo nós acabamos por ser, e tu também aqui, não é? Com todo este trabalho que tens vindo a fazer e que eu venho acompanhando, porque nós entretanto já nos conhecemos Sim, há muitos anos. há muitos anos sim. e
deixou de ser. Vivemos-nos crescer nesta coisa da Exatamente. integrativa e das pessoas e de cuidar dos outros. No fundo foi isso, vimos-nos crescer. Então tu sentes que esta geração de pais já se preocupa com a prevenção mais do que até aqui? Eu acho que se preocupam muito com a questão da parentalidade. Já encontro Ok. muitos pais que veem a escola e a educação de uma forma muito diferente daquela que nós tivemos. Ok, isso é Porque já se fantástico. sentem, epá, eu já era fora da caixa e porque é que o meu filho tem que ficar numa sala de aula, Isso, olhar isso, para uma isso. professora que explica para todos da mesma forma, quando são todos diferentes, mas ok, são todos iguais. Não, Mais ou menos, não é? não é bem assim. Nós somos um todo, mas somos todos diferentes para que o puzzle se forme, não é? Exatamente, se fôssemos todos iguais não tinha As graça. coisas estão a mudar, não é? Eu acho que as mentalidades estão a mudar Tão bom. e nós acabamos por ser um bocadinho pioneiras nesta área da saúde, que é a base para tudo, porque se não há saúde não há mais nada. Não é? Há uma frase muito bonita que eu não me vou lembrar agora, que fala exatamente isso, que chega ao fim, sem saúde não somos nada, já, mas é muito bonito, eu vou prometer que vou procurar para pôr Não, mas na L. na realidade, se nós estivermos aqui nesta indústria da doença, não é? Que nós vivemos na era do Alimentar, remédio, não é? Nós era do vivemos remédio. remediar, remédio para isto, remédio E para aquilo. também deixa que te diga que esta questão da suplementação também é um tema. Não, sim, eu quando falo no remédio falo no Falo geral, porque no geral. a própria suplementação, e mesmo a natural, e que muitas vezes é necessária, atenção, não estamos a excluir nada, Não. a verdade é que cria-se muita, empolga-se muito esta parte comercial em tudo. Olha, aqui Em tudo. Em a tudo. semana passada falava com um colega cardiologista que também fez comigo a formação com o Dr. Bair, da pós-graduação de Uhum, nutrição que eu uhum. fiz, e ele dizia-me que aqui há tempos apareceu na consulta uma pessoa que queria deixar de tomar anticoagulantes para passar a tomar vitamina K2. Ele disse, não, atenção, porque nós vimos desta medicina alopática que prescreve, e se é preciso o paciente tomar uma medicação da farmácia, toma. Sim, há condições e condições. Há condições e condições. Claro, Agora, claro. o que eu quero na realidade é que não haja necessidade dessas condições, não é? De ter que chegar à terapêutica crónica. Isso. E que muitas vezes podemos, de certa forma, através de hábitos e cuidados de estilo de vida diferentes, Isso. podemos Recondicionar, não é? mudar Recondicionar muita aquilo. coisa. Sim, sim. Mas daí a retirar uma medicação para o coração para substituir por algo. Sim, eu conheço, eu tenho uma Não é amiga por aí. que me contou uma história de um grande amigo, uma pessoa já com 70 e tal anos, acho eu, que de um dia para o outro decidiu, era diabético, portanto, insulinodependente, e um dia teve um despertar. E disse, eu vou deixar de precisar da minha insulina. E mudou a vida toda, mudou os hábitos, mudou a alimentação, mudou a sua forma de sentir, de estar na vida. Eu acho uma lição incrível. E ele, efetivamente, deixou de ser insulinodependente. Os níveis dele de insulina começaram a normalizar. E a verdade é que eu ainda hoje Mas partilho ele isso com muitas fez pessoas. um decreto Ele- para ele próprio. Sim, em que ele teve um ele interruptor. mudou. Isso é Eu espetacular. acho que é a grande diferença. Às vezes dizemos há casais que crescem juntos e que fazem juntos uma série de coisas, Sim. correm juntos, têm um estilo de vida e uma alimentação diferente. Depois também há esse tema que às vezes nós não conseguimos, não há consistência, Exato. porque Percebo o que é. nem sempre O que é, as o pessoas que é bom que para estão ele à volta é isso mesmo. nos conseguem acompanhar. Sim. Eu noto, por exemplo, em casa consigo transmitir a mensagem, dentro da família também, Uhum. mas durante muito tempo foi, esta é comida para a Iola. Eu vivo mesmo. Eu Esta é vivo, a água da Iola. eu vivo mesmo. Esta é porque a água, o meu filho às vezes até me pergunta, posso beber esta água? Porque ele sabe que eu ponho umas gotinhas e ponho umas coisinhas, não, uns frequenciais que ele Adoro. também pode usar, mas em doses diferentes, que eu também uso para o meu filho tem 6 anos, mas eu já uso alguns já tem 6 frequenciais de anos. oxigênio, oxifólos, assim, alguns frequenciais para eliminar a radiação eletromagnética e algumas coisas. E também faço suplementação para ele, também faço a interpretação de análise, portanto ele faz análise, X em X Vemos tempo, o que é que está. aqui está em déficit ou não, e eu por acaso no outro dia tinha déficit de vitamina A. Aí tem que suplementa-se a vitamina A, suplementamos D também, porque é super importante, mas com consciência, não vou Não ali é um instantinho porque alguém disse ao que, centro não é? comercial, Isso. se agora está na moda toda a gente suplementar com vitamina D. Não, nós suplementamos se houver necessidade.
E além disso também é o sol, não é? Também ao Toca sol. despir e pôr ao sol. Olha, eu gostava muito, de antes de nós fecharmos isto, esta nossa conversa, ficámos aqui até amanhã, felizmente, está a decorrer neste momento, eu gostava que falássemos nisso e quero dar-te os parabéns, mais um ano estás presente. Há 4 anos que se junta toda a comunidade por cá da saúde integrativa, portanto estamos no quarto encontro, se não estou em No erro, quarto encontro. e é o primeiro da medicina dentária. E tu és convidada e eu Sim, quero. sim, fiquei muito lisonjeada pelo convite e é interessante porque encontramos osteopatas, pessoas que fazem acupuntura, naturopatas, portanto, encontramos todas as áreas. Começamos a ter este elo, não é? Sim, não é a medicina, medicina só a medicina em si, Uhum. integrativa, mas é também estas áreas complementares que vão apoiar a medicina. Ou seja, na realidade a medicina integrativa é tudo isso, é um olhar que abrange todas as Mais raízes, todas as abrangente. vertentes, e de Sim. todas elas há alguma coisa que é complementar e que pode ser útil. Eu pelo menos aqui na L, é a visão que eu tenho e por isso vos recebo, e recebo tanto pessoas que vêm como tu da medicina, como tive há pouco tempo, entrevistei uma, e não foi para o ar, uma esteticista com um olhar muito Também. humano e muito integrativo do que é a estética e o que é fazer as mãos e o que é fazer os pés e que não é de facto o supérfluo. Portanto, há aqui um olhar de integração e não de separação e desta coisa Eu acho que este congresso, dos lobbies, não para é? mim, o ser o primeiro da medicina dentária, para mim foi uma revelação, não é? Sim, Adorei o tema, porque eu tenho parabéns pelo vários. teu convite. Obrigada, porque eu tenho muitos colegas que me telefonam. Uhum. Nós temos uma rede de médicos dentistas e eles tiram o meu número, encontram o meu número e telefonam: olha, eu gostava de perceber como é que se faz isso, o que é que isso é, como Ai, posso que giro. fazer. Ou seja, já estás a semear. Exatamente, e Mas isso aprender é bastante, sim, maravilhoso, isso sim, é sim. maravilhoso. E perguntam, olha, mas e como é que tu fazes? Ainda a semana passada uma colega mandou uma mensagem: olha, tenho esta radiografia, e detetei um cancro interferente neste dente, o que é que tu fazias aqui? Como é que abordavas? Como é Tão que giro. poderias Então, e temos fazer? aqui a doutora Iola a dizer que breve vai dar formação, ou nem por isso? Sim, por acaso, Embora tu já deste aulas na faculdade, mas eu digo sim, dentro desta área sim, integrativa. sim, vou participar agora na segunda pós-graduação da ozonoterapia na EGAS Muniz, sim. Que Faço parte fabuloso, fabuloso. faço parte Parabéns, fico tão de feliz, fico docência. mesmo feliz, Sim, fico sim, mesmo é feliz. mesmo novidade, porque Pronto, deixou de ser. deixou de ser. Vale quando fomos para o ar, já pode. Sim, mas temos várias dentro da medicina dentária. Fomos buscar algumas terapias Complementares. complementares Isso mesmo. que nos ajudam a melhorar esta questão que tínhamos começado no início a falar da biocompatibilidade dos Exatamente. materiais. O ozono é o oxigênio no estado mais puro, é o O3, e a possibilidade que nós temos de utilizar o ozono das cirurgias, mesmo nas dentistrias simples, Sim, nas restaurações dos tu dentes. usas várias coisas desse género e daí lá está a parte mais de aproximar da nossa biologia, do que é natural para nos ajudar, e isso é o que diferencia o trabalho da doutora Iola e das colegas e dos colegas dentro da mesma linha, como também usas agulhas, fazes acupuntura, portanto há aqui um complemento. Misto, sim. Sim, Utilizo furais, utilizo aromoterapia, sim. acupuntura, faço o PRF, que é tirar sangue da pessoa e utilizar o plasma, a fibrina rica em plaquetas. Descartamos os derivados sanguíneos e utilizamos a fibrina para ajudar na cicatrização. Cicatrização. E utilizo também implantes Muito à frente. em Em cerâmica. Sim, começamos também E ela, eu vou deixar, ela em amor, nós, equipa que estás aí, vamos deixar nos créditos, como sempre, os contactos do consultório da doutora Iola Figueiredo, que nós sugerimos, assim como todas as pessoas que vamos recebendo e não só. Se precisarem de alguma ponte para com a doutora Iola, nós estamos disponíveis, podem contactar para nós, que nós fazemos essa ponte sem qualquer problema. No caso de, por algum motivo, não conseguirem fazê-lo, após, como é que dizia o Ricardo Luz Pereira, visionarem este episódio. Gostava que, antes de irmos quase dormir, porque agora às 5h30 já é noite, 5h30 da tarde, gostava que desses uma mensagem lá para casa sobre o que é que importa realmente para que nós tenhamos uma saúde oral e não só, integral,
mais equilibrada. O que é que tu dirias? Tu que és médica da boca, que conselho, por assim dizer, darias a esta nova geração? Primeiro de tudo, seguirem uma medicina preventiva. Cuidarem-se com, né? Vigiar. Cuidarem-se com amor. Isso, isso. Cuidarem-se com amor e fazerem uma medicina preventiva é procurarem os cuidados de um médico dentista de 6 em 6 meses, terem o cuidado de fazer uma higiene oral diária utilizando o raspador de língua, o fio dentário, fazer alguns bochechos com oil pulling, usar algumas terapêuticas mais um bocadinho mais suaves, sem ser o elixir tão forte, uma pasta com tanto flúor, mas e daí veio a questão de alguns colegas serem um pouco mais resistentes, é porque quando não há consciência em relação à parte alimentar, à hidratação, ao sono, à suplementação, quando os pilares que são os pilares que são a base da medicina integrativa e da medicina preventiva não estão alinhados e não estão em equilíbrio, eu não posso dizer a um paciente que come muitos doces para deixar o flúor. Ainda temos Sim, que... ou seja, há aqui todo, lá está, cada pessoa tem um caminho a fazer que não é chapa 3, não é? Dessa pessoa isso mesmo. E saber adequar e saber dirigir o tratamento para aquela pessoa. Eu tenho pessoas que eu sei que se não fizer o tratamento num curto espaço de tempo a pessoa não volta. Eu sei que há pessoas que preferem fazer as coisas mais distanciadas porque têm que integrar nelas tudo aquilo que não gostam de tanto contacto. Portanto, tem que saber ler as pessoas também. Eu acho que isso depois que cada um é um, não é? Nós somos todos diferentes, já dizíamos isso há pouco. Exatamente. E essa adequação é que é importante. Portanto, no fundo, fica aqui a mensagem que é seguirem uma medicina mais preventiva, tentarem cuidarem-se, tentarem se informar do que é que realmente é melhor para si, porque para uns é uma coisa, para outros é outra. Isso é muito importante, o que estás a dizer. E pronto, procurarem-nos, a ti, a mim. Eu não sou dentista, desculpem. Lamento informar-vos, mas eu mas procurarem uma ponta, posso dizer. Mas posso fazer uma ponta. Aqui há tempos nós falávamos sobre, eu parece que crio teias, não é? Teias de pessoas e ligo pessoas e conecto pessoas, e é este conectar de pessoas que às vezes as pessoas não têm noção desta possibilidade, não é? De fazer uma medicina mais humanizada. Sim. Não é? De fazer uma medicina diferenciada, em que a pessoa saiba olhar para o outro e ajudar a traçar um diagnóstico e as pessoas serem tratadas e terem saúde. Sim, eu antes de nós irmos embora, vou aproveitar, antes de nos despedirmos, para dizer também que além de uma excelente médica, esta senhora que aqui está é uma excelente pessoa. E nós não podemos nunca diferenciar, separar o amor que tu tens à tua profissão, porque isso transparece. Eu entrei no teu consultório já há uns largos anos, não vou dizer, são depois parece que estamos muito velhos, e eu ia odiar os dentistas, porque sofria muito da boca, e lembro-me perfeitamente da forma como fui acolhida e porque é que o meu medo se extinguiu. Tive direito a ouvir a música que gostava e tudo, foi espetacular. Porque o amor à profissão, o amor que tu tens à tua profissão, passa para nós. E eu acho que isto é uma chamada de atenção para todos os profissionais da área da saúde, que é esta humanização que havia, não é? A gente se falara nos anos 70, 50, quando foram, mesmo aquela fase péssima das pandémicas todas, o que salvava as pessoas era a fé no seu médico e a ligação, porque não havia medicamentos, portanto, isso foi-se perdendo. E eu gostava de te enaltecer hoje, publicamente, porque essa humanização existe mesmo no teu consultório. E é uma bênção para quem vai para o dentista. Há crianças que têm imenso medo, já falámos sobre isso, e de facto ir ao teu consultório faz toda a diferença. Obrigada por teres vindo e por me cuidares também a mim e a nós todos. A nós resta despedir, deixar-vos aqui o nosso muito obrigada por nos seguirem também e dizer-vos que voltamos breve para mais um convidado. Continuem a seguir a Elo. Vou pedir-vos que cliquem mesmo seguir. Nós precisamos de seguidores para crescer, para a família, para o Elo ser cada vez maior. Façam as vossas perguntas, não tenham receios de lançarem desafios, sugerirem convidados. Vamos ficar cheios de interesse em ter a vossa participação, porque isto é feito para vós, com todo o carinho. Obrigada, Instagram, YouTube e também no Spotify. Até breve.